Boa noite a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. Nós estamos iniciando hoje as nossas tarefas na segunda-feira e vamos lembrar que no dia de ontem nós comemoramos, celebramos o Dia das Mães. E essa palestra tem por objetivo homenagear as mães, né? O título da palestra é Maria de Nazaré e a sublime missão das mães. E nesse momento eu me permito fazer uma homenagem à minha mãe, a dona Josefina, que ela onde estiver, ela receba o meu abraço, meu respeito, meu carinho, meu amor. Vamos todos nós da comunidade Ismênia de Jesus também lembrar da Dona Maria Máximo, que no fundo representa a mãe da comunidade Ismênia de Jesus. Para que nós possamos iniciar os nossos comentários a respeito do assunto, que é uma homenagem às mães, né? Vamos repetindo. Nós vamos nos socorrer inicialmente de algumas colocações, algumas respostas que foram dadas a Kardec no Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos situar em relação a esse assunto. Kardec, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 6, ele, que fala sobre o sexo dos espíritos, ele faz a seguinte indagação aos espíritos. Os espíritos têm sexo? E a espiritualidade responde, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Na questão 201, ele faz outra indagação. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E isso vai derrubar muitos preconceitos que nós, principalmente os homens, temos, né? Os espíritos respondem, sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher, na questão 202, isso pouco importa, depende das provas que ele tiver que sofrer. E Kardec vem e nos explica que os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, tem que experimentar todo tipo de experiência. Na questão 821 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a espiritualidade responde de uma forma brilhante para que nós possamos nos situar em relação à importância, ao valor da mulher. A espiritualidade responde, sim, maior até. É ela, a mulher, quem lhe dá as primeiras noções de vida. Ou seja, é a mulher que educa o homem, os homens em geral. Então, nós vamos perceber que essa é uma missão, a missão talvez mais importante, que é permitida, que é oferecida aos seres espirituais quando encarnados. Porque a mulher ela se doa de uma maneira total, incondicional. A mulher, ela inicialmente, ela doa o seu corpo físico, né? Abrindo espaço para, em suas entranhas, ir
surgindo um novo ser. Nós, quando nos encarnamos, nenhum de nós consegue encarnar sem que nós tenhamos à nossa disposição essa possibilidade, né, do corpo de uma mulher, da nossa mãe, para nos assistir e nos auxiliar nesta nova roupagem, nesta nova experiência. Vejam a importância da missão da mulher, a grande missão das mulheres. E na questão, né, lembrando ainda, na questão 821 é dito, né, a mulher é que vai educar o homem, a mulher é que vai ensinar o homem, a mulher é que vai receber o ser novo e que vai permitir com que esse ser se alimente do seu próprio organismo, psicológica e organicamente, para poder desempenhar as suas atividades na nova roupagem, na nova experiência. E nós vamos ver que é a mulher que está sempre à disposição. A mãe é a figura mais próxima de todos nós. A mãe é a figura incontestável à nossa disposição. A mãe é que estará sempre conosco em todas as situações. É a mãe. Né? Nós temos as experiências onde nós vamos verificar que a mãe é que está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais delicados de nossa vida. Por exemplo, se nós formos numa detenção, numa penitenciária, nós vamos verificar que aqueles internos que estão com a sua liberdade tolhida, eles sempre e sempre receberão, e mais, sempre mais, a visita das esposas ou das mães. Então a mãe, ela não nos esquece em momento algum, em situação nenhuma. E nós temos, sem dúvida alguma, que oferecer, nós temos, sem dúvida alguma, que reconhecer a importância dessa nossa querida mãe. Ela é que permite que nós existamos. Sem ela, nós não poderíamos existir. Sem a mãe, nós não poderíamos existir nem numa concepção assistida. Nós não poderíamos ser assistidos. E hoje, para fazer a homenagem mais, vamos dizer assim, mais significativa para todos nós, lembrando cada um de nós as nossas mães, mas nós vamos lembrar aqui em homenagem da mãe das mães, da mãe da humanidade. Nós vamos lembrar daquela que permitiu, com a sua missão, com a sua abnegação, ela permitiu que nós tivéssemos junto a nós o exemplo do Mestre querido, a presença de Jesus entre nós. Sem Maria de Nazaré, nós não teríamos Jesus. E nós vamos, através das informações que a espiritualidade nos oferece, nós vamos saber que, como tudo, né, que cercou a vinda de Jesus, a sua presença entre nós, nós vamos ser informados que também na escolha da maternidade e da paternidade, Jesus precisava fazer uma escolha que fosse condizente, que fosse compatível com a missão que ele viria desenvolver entre nós. E a espiritualidade nos informa de que Maria foi procurada pela sua envergadura espiritual, ela foi procurada na estrela, no orbe de Sírius, para que ela pudesse, foi convidada para essa tarefa de mãe de Jesus, ela foi convidada para vir para cá, para a Terra, num mundo menos evoluído do que aquele em que ela estava habitando, por merecimento, e ela se dispõe a ser parceira de Jesus nessa tarefa, né? É o ser, é o espírito mais evoluído entre os que estiveram junto a Jesus, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, quando é bem novinha ainda, recebe a anunciação da sua tarefa, né? Ela ainda
estava muito novinha e se casa com José, um homem já viúvo, já bem mais velho do que ela, e ela recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela foi escolhida, que ela se prepare para receber a vinda do Messias, a vinda de Jesus, né? Quando Jesus está se preparando para encarnar-se neste mundo onde ele vem para nos assistir e nos orientar e nos trazer a sua missão maravilhosa. E o anjo Gabriel vem a ela e diz mais ou menos o seguinte: eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Isso nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Estas foram as palavras de saudação de Gabriel àquela que fora escolhida para simbolizar, aos olhos do mundo, a missão de Jesus, a missão do Cristo na terra. Nada temas, Maria, diz a ela, né, o anjo Gabriel, nada temas, Maria, porque caíste em graça perante Deus. É assim que conceberás em teu seio, e que de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus te dará o trono de Davi, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. E Maria recebe essa informação, recebe essa visita de Gabriel, e na sua concepção já tão evoluída, sabedora já, né, dos compromissos assumidos, inclusive com Jesus, ela simplesmente se coloca e diz o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. E Maria recebe numa maravilhosa missão, numa manjedoura, junto aos animais, ela recebe a presença do nosso querido Mestre. A manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Maria recebe Jesus e vai, recebendo Jesus, vai ter uma vida normal, como mãe, né? Ela participa da vida de Jesus, até onde nós temos as informações. Maria viveu, cuidou da criança, do filho, como uma mãe bastante atenciosa, né? Bastante dedicada. Mas ela percebe que ela está na companhia de alguém superior. Ela percebe que ela está na presença de alguém que tem condicionantes evoluídas, muito evoluídas. E ela, certa vez, ela é surpreendida com a ausência de Jesus em casa. Jesus desaparece por algum tempo, eles ficam bastante preocupados, procuram Jesus por tudo quanto é lugares, né? E Jesus foi encontrado na sinagoga. Jesus estava lá há algum tempo, discutindo com os doutores da lei, com todos aqueles do sinédrio, os fariseus, aqueles que tinham o conhecimento, né? E Jesus está participando junto com eles, e Maria fica preocupada, apavoradíssima. Poxa, o que você estava fazendo? Nós estamos aqui apavorados, preocupados com a tua ausência. E Jesus responde a ela: eu estava cuidando dos negócios de meu pai. Maria, inicialmente, não compreende. Fala: mas os negócios do seu pai são na carpintaria, seu pai é José. Como você estava cuidando dos negócios de seu pai junto no templo?
e Jesus sorri para ela, e aí ela percebe o que realmente Jesus estava querendo dizer com estar cuidando dos negócios de seu pai. Ela acompanha Jesus em toda a sua vida, né, até a chegada da sua vida missionária. Ela acompanha Jesus, e ela acompanha Jesus durante toda a sua pregação, aquela pregação de alguns anos, e ela fica participando de tudo aquilo como mãe preocupada, como mãe que, lógico, né, fica bastante temerosa em relação a tudo aquilo que está acontecendo com seu filho. E chega a época do sacrifício de Jesus, né? Jesus, depois de curar tantos paralíticos, depois de curar tantos cegos, tantos estropiados, tantos ancenianos, ele é colocado numa situação de sacrifício, numa situação onde ele vai para um julgamento injusto, né? Segundo hoje a gente sabe que foi absolutamente injustificável tudo aquilo que aconteceu com o nosso querido mestre. E quando Jesus é preso, já no final da sua tarefa encarnada entre nós, João, que era o discípulo, o apóstolo mais querido de Jesus, vem correndo a ela lhe avisar que Jesus tinha sido preso. Ele foi preso, querida Madonna, ele foi preso. E Maria sai e vai assistir a todos esses acontecimentos, onde toda sorte de flagelos são infligidas ao Mestre Jesus, e ela fica ao lado de Jesus, acompanhando tudo aquilo, sofrendo como toda mãe, sem dúvida alguma, sofreria, né? Porque qual é a mãe que não sofre com o sacrifício, com o sofrimento de seu filho? E quando Jesus está nos estertores, já se avizinhando da sua partida como ser encarnado, ela está ao lado, abraçada a João, e Jesus ainda consegue ter força para nos deixar esse ensinamento profundo, maravilhoso, que ele deixa para todos nós, quando os dois estão abraçados, Maria e João estão abraçados, quando ele está praticamente entregando a sua vida corporal, quando ele está se despedindo da vida corporal, da vida encarnada, e ele parece meditar no auge de suas dores, como se quisesse demonstrar, num instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes, e vai e diz a Maria: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial ao seu discípulo mais querido, ao seu apóstolo mais querido, disse: filho, eis aí a tua mãe. Querendo mostrar, na realidade, o apóstolo compreende imediatamente aquela lição profunda de Jesus, quando
não está de maneira alguma negando a importância de sua mãe, a importância dela na sua existência, mas querendo nos dar uma visão de quanto é mais abrangente a relação entre todos nós, habitantes do planeta, que devemos ser todos uns dos outros irmãos, sermos todos uns dos outros filhos, pais e mães uns dos outros, na medida em que nós nos protegermos, nos dedicarmos, nos respeitarmos em relação uns aos outros. Mostrando aí, tanto quanto naquela passagem em que vem dizer a ele, sua mãe está aqui fora com seus irmãos, e ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esse é outro momento em que Jesus quer nos ensinar que nós somos uma comunidade, uma sociedade que temos que nos entender como uma sociedade de irmãos. Maria acompanha todo o desenrolar e vai trabalhar inicialmente em Betânia, onde vai seguir a sua tarefa, né? A sua tarefa de amor, a sua tarefa de dedicação, até que num determinado dia, numa determinada ocasião, aparece a ela estava bastante preocupada, ela estava se dedicando bastante, e lhe aparece João, convidando-a para fazer companhia a ele, e ele a ela, para eles irem e atenderem aquilo que Jesus tinha colocado, né? Eis, mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. João agora tinha um lugar onde abrigar os dois, em Éfeso, e Maria aceita de bom grado o convite e vai trabalhar junto à igreja de Éfeso, junto a João, e lá eles fazem um trabalho maravilhoso, e ali Maria fica até o seu desencarne, nessa tarefa maravilhosa, se dedicando, curando os leprosos, afagando os necessitados, com a palavra amiga a todos aqueles que vinham pedir a sua ajuda, pedir o seu conselho, com as informações em relação à vida do seu filho, como tinha sido a sua relação com seu filho, nos deixando aí lições maravilhosas de dedicação, de compreensão, de humildade, de amor, essa mulher maravilhosa que esteve conosco, nos assistindo em todas as nossas necessidades. Certa feita, João estava na igreja em que ele estava trabalhando, e Maria está sozinha lá na choupana, e lhe aparece, ela está meditando, e lhe aparece um vulto de um pedinte. Um pedinte se aproxima dela e lhe diz o seguinte: mãe, exclama o recém-chegado, como tantos outros, né, que recorriam a ela e se dirigiam dessa forma: mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela o convidou a entrar e ficou impressionada com aquela voz que ela reconhecia. De onde vem essa voz que eu reconheço de longe, né? E não durou muito tempo para que ela reconhecesse. Esse peregrino comentou as bem-aventuranças com ela, começou a falar sobre o plano divino, sobre Deus.
E ela começa a perceber uma diferença razoável, porque todos vinham se solicitando, né, favores de Maria. E aquele vem lhe acalmar. Né? Maria sentiu-se empolgada no tocante à surpresa, quando aquele mendigo lhe estende as mãos e ela percebe as chagas, onde ouvia aquela voz melodiosa, e ela percebe as chagas daquele hóspede, que lhe estende as mãos generosas e lhe fala com acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. E Maria reconhece nesse instante, né, reconhecendo as mãos com as chagas, e mais depois dá um relance de óleo dos olhos e vê os pés também com as marcas dos cravos do suplício. Ela percebe que está diante do seu filho que vem vê-la e se coloca para se ajoelhar: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se também do langaço perto do coração, e ela percebe que realmente existe. E aí ela vai se ajoelhar, e Jesus não permite que ela se ajoelhe, pelo contrário, ele é que faz um movimento e diz assim: mãe, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E no dia seguinte, ela, já nesse momento, ela bem idosa, ela já percebe que são chegados os momentos definitivos para ela, né? Ela sabe que a sua tarefa como ser encarnado estava se terminando, e nesse momento ela se entrega e se dedica a partir daquele momento como a mãe que socorre todos os necessitados, que socorre todos os que se acham enfermos. E nós vamos lembrar aqui de uma oração muito bonita. No livro Parnaso do Além Túmulo, nós vamos ter uma poesia de Amaral Ornelas, que diz mais ou menos o seguinte, para que nós possamos perceber a grandeza desse Espírito. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação. Da vida em seus dons supremos, o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Benditas sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Esta nossa irmã querida, como dizíamos, o espírito mais evoluído que veio acompanhar Jesus, né? Daqueles que estiveram junto a Jesus, o espírito mais evoluído na sua tarefa sublime, que ela possa receber neste momento
as nossas sinceras homenagens. Senhora querida, recebe as flores que te enviamos pela nossa imaginação. Recebe as nossas homenagens de reconhecimento da tua tarefa, pois se não for a tua tarefa, se não for a ti, Senhora, Madonna querida, nós não teríamos a presença do Mestre, teu Filho amado, nos assistindo, nos informando, nos dando todo o calor, toda a assistência que nos trouxe o Mestre de amor. Benditas sois vós, Senhora. Sê conosco sempre, amiga querida. Senhora, Senhora, olha por todos aqueles que sofrem neste mundo de dificuldades, principalmente nestes momentos, Senhora. Tu que escolhestes para a tua tarefa o socorro dos infelizes, o socorro dos que sofrem, principalmente dos suicidas. Senhora querida, olha por todos nós. Olha por todos nós que necessitamos tanto ainda da tua luz, que necessitamos tanto ainda do teu amor, da tua assistência. E te pedimos, Senhora querida, advoga todos os nossos pedidos e as nossas necessidades junto ao teu Filho, porque nós sabemos que pelo teu pedido de mãe feito, os pedidos serão atendidos muito mais facilmente, pelo carinho que o Mestre querido sempre teve por ti, pelo reconhecimento da tua importância que ele sempre deu à tua figura. Senhora querida, sê conosco agora e sempre, e recebe o nosso carinho, o nosso amor, agora e sempre. Que Jesus esteja contigo agora e sempre, nossa querida amada Maria Santíssima. Muito obrigado, querida Maria.